Boa tarde, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. O tema de hoje, inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. Como está a sua empresa? Ela está preparada para isso? Você já pensou nesse assunto? Para ensinar, trazer muitas dicas para nós. Eu tenho aqui no estúdio comigo a Sucena Calisto Bonanato, ela que é presidente do Instituto Pró-Cidadania. Eles trabalham com desenvolvimento e capacitação para pessoas com deficiência. E Rita de Cássia de Araújo Lima, ela é pedagoga e ela dirige a escola Nani, onde eles trabalham com projetos de inclusão escolar e formação também de professores. Boa tarde, obrigada por estarem aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Para começar, a Sucena, queria que você contasse um pouquinho o que o Instituto Pró-Cidadania faz. Temos 23 anos de processos de inclusão de pessoa com deficiência na sociedade, principalmente no ambiente de trabalho. Então, basicamente, o que a gente faz é fazer um processo de seleção da pessoa com deficiência, o processo de capacitação para o trabalho e preparar a empresa para recebê-lo. Maravilha. Rita ou Rita de Cássia? Rita. Só Rita. Então. Rita, então me conta um pouco o que a escola faz. Então, a Nani é uma escola de ensino regular. Nós estamos há 36 anos fazendo ensino de ensino fundamental, ensino médio e também trabalhamos com alunos com deficiência. Aí vamos ver como começou essa coisa, porque de uma escola via trabalhar com essa questão da deficiência, onde que começou? Então, a gente desenvolveu um método de trabalho para que a gente atenda alunos, todos, não é? Incluir todos, na mesma sala de aula. Então, são muitos anos. Naquela época existia escola especial e escola regular. E a gente achava que isso não estava muito certo. Uhum. Então, organizamos um trabalho. A gente tem oficinas pedagógicas que propiciam alunos serem atendidos de acordo com o seu tempo de aprendizagem. Então, as crianças, por exemplo, de ensino fundamental, normalmente, as pessoas com deficiência têm ritmos diferentes. E aí, as oficinas pedagógicas propiciam que elas possam se desenvolver de acordo com esse tempo, sem estarem desvinculadas do seu grupo, da sua série. Né? E aí elas conseguem acompanhar e passar de ano, ou caso elas não consigam acompanhar, tem de alguma forma complemento ou um trabalho para que elas se adaptem? Então, elas podem repetir de ano ou não, assim como todos os outros. Né? Mas o tempo de aprendizagem é que está flexibilizado a partir dessas oficinas. Então, a gente tem, por exemplo, de sexto a nono ano, a gente tem 4 níveis de oficinas de português e 4 níveis de matemática. Então, os alunos podem frequentar as suas turmas, as suas séries normais, e para as aulas de português e matemática, eles vão, então, para estas salas de atendimento de acordo com o seu tempo. Perfeito, muito legal. A Sucena, queria que você contasse um pouco, na sua experiência, qual é a maior dificuldade nesse tema de inclusão da pessoa com deficiência dentro da empresa? A falta de conhecimento que as pessoas têm sobre o potencial e habilidades da pessoa com deficiência. Eu acho que você traz um ponto importante. Nós estávamos conversando agora há pouco, né? Como uma das questões que eu vejo fora a empresa estar ou não preparada fisicamente, é uma série de paradigmas, de ideias muitas vezes erradas. Eu falo o empreendedor, o empresário ou o profissional que trabalha, tem receio de que a pessoa com deficiência não vai ter produtividade ou condição de desenvolver um bom trabalho. E o quanto isso impacta nessa relação? Então, na realidade, isso é cultural, né? Porque a gente vem aí dos primórdios que a pessoa com deficiência, quando nascia, eles jogavam no despenhadeiro ou afogava. Então, você vem daquela coisa de que a pessoa com deficiência já era inútil. E até hoje a gente traz um pouco disso. E o nome deficiente quer dizer falta alguma coisa. Então, existe uma barreira que é interna em cada um de nós, que a gente tem que quebrar, suplantar essa barreira, para a gente poder receber informações
de que essas pessoas são iguais a nós, né? Ela pode fazer tudo o que a gente faz, só que ela faz de uma forma diferente. Aquilo que você faz com os braços, muitas pessoas fazem com os pés, mas ela faz exatamente a mesma coisa. Então, a gente precisa entender que cada um tem uma forma diferente do fazer, mas a habilidade, talento, todo mundo tem o seu. E é difícil, para quem não convive com a pessoa com deficiência, entender isso e acreditar. Ele só acredita vendo. Então, o que você falou é real. Os gestores, principalmente, todo mundo reclama muito do gestor, ele não tem culpa. Na cabeça dele é o seguinte, eu preciso de gente produtiva aqui. Eu tenho uma equipe de 10, eu preciso que 10 trabalhe. No momento que você exigência do mercado, tem prazo para cumprir. Você tem prazo, qualidade. E aí, no momento que eu tenho 10 e você coloca 2 pessoas com deficiência no meu time, eu não tenho mais 10, eu tenho 8. Né? E não é verdade. Muitas vezes esses 2 trabalham pelos seus 8. Né? Mas é uma quebra realmente de paradigmas, é o que você falou. E o que falta é a informação de boa qualidade. Muito bom. Mas você não acha que... Eu estava aqui te ouvindo e estava pensando, nessa cidade que a gente mora na maior cidade do país. Falta tudo. Né? Se a gente for pensar em termos de acessibilidade, as pessoas não conseguem andar nas ruas. Né? É uma coisa muito complicada. Então, se a gente tem a estrutura da cidade que já não acolhe, permite. Não é? Então, quanto difícil é para que todas essas pessoas que vivem nessa cidade se deem conta de que todo mundo pode e pode igual. Né? É complexo mesmo. E acho que a gente vem correndo atrás disso já há muitos anos. Melhoramos muito, acho que em termos de cidade, muito. Ainda estamos numa cidade que teve já como secretária de uma pasta especial, Mara Gabrilli, que hoje já é deputada, quer dizer, já tem uma evolução nisso. Agora, Rita, queria que você complementasse um pouco com os paradigmas que você encontra nas pessoas com deficiência, porque eu imagino que talvez eles também tenham os seus limites, não sei, como é que é a sua experiência nisso? Eu acho que todos, assim, tanto os alunos, no meu caso, as famílias desses alunos têm muita dificuldade em aceitar que a dificuldade existe, o tamanho dela, e entender que o filho talvez não possa ser um advogado, não é, um engenheiro, mas que ele vai poder ser um profissional muito bem sucedido, que ele poderá sim ter autonomia, ter a própria vida, ter o próprio dinheiro, fruto do seu próprio desempenho, da sua competência, e que não é só engenheiro e advogado que é feliz e bem-sucedido. Né? Inclusive, não é mesmo. Né? Mas você vê que tem, vamos dizer, o trabalho com a família e com os deficientes gera fruto, gera um resultado positivo para a vida dessas pessoas. Então, a escola, a gente desenvolveu há 4 anos um curso para extensão, depois que concluem o ensino médio, então, a gente começou a ter muita queixa das famílias, o que a gente faz, como é que encaminha, e agora? Vai fazer faculdade, mas como é que é acompanhar o ritmo de uma faculdade? Então, a gente organizou um curso que prepara esses meninos, esses jovens, né, para o mercado de trabalho, identificando as suas competências, os seus desejos, desfocando dos desejos das famílias e reconhecendo os seus próprios, reconhecendo o mercado de trabalho, conhecendo como é que existem tantas profissões, o que é que se faz, como faz. E aí, depois que eles estão já empregados, a gente continua numa parceria com as famílias e com esses jovens para troca de experiência. A gente também faz, nas empresas, um trabalho de sensibilização, para que a empresa saiba, né, tenha condições de estar recebendo essa pessoa. E a gente tem visto que, para as empresas, tem sido assim, um momento de humanização, porque existe mesmo essa ideia de que a pessoa com deficiência pode menos do que os outros, produz, né, que é o que a Susana estava falando, menos do que os outros. E isso não é uma verdade. Né?
Produz diferente, né? Olha só que interessante, atualmente 14% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. E segundo a regra da Previdência, todas as empresas que têm mais de 100 funcionários devem preencher de 2 a 5% dessas posições com pessoas com deficiência. E aí, Açucena, eu queria ouvir um pouco da sua experiência, porque, vamos dizer, eu como empresária encontrei ao longo da minha vida uma dificuldade de achar essas pessoas com deficiência. Tivemos uma vez na lavanderia que eu sou sócia um surdo-mudo. Mas ele veio, ele mesmo não conseguiu se adaptar ao tipo de trabalho e acabou indo embora. E a gente tem dificuldade de encontrar essas pessoas. Então, quer dizer, na sua vida, na sua realidade, na sua experiência, como é que isso acontece? Hoje está difícil encontrar pessoas com deficiência. Como é que você encontra e aonde que as pessoas que vão fazer uma capacitação lá no Instituto, da onde que elas vêm? Então, vamos lá. Bom, primeiro, isso é o que todo mundo fala para mim, as empresas, né, que ela tem dificuldade de encontrar. Nós não temos. Talvez, assim, vocês não encontrem dentro daquele padrão, porque pessoa com deficiência não é padrão. Então, é o padrão que as pessoas colocam, é o tal do perfil profissional, e eu só contrato dentro deste modelito, e no modelito não existe. Então, assim, eu vejo que o sonho de consumo de todo mundo é contratar o deficiente físico leve. E a gente pergunta, pesando até quanto? Assim, pesando até quanto é ótimo. Assim, lógico que eu sei o que está por trás disso. É aquele que só manca de calça comprida que ninguém percebe, já que é cota e eu tenho que cumprir, então que ele não me dê trabalho. Né? Então, existem as pessoas, sim, as pessoas são competentes. Você tem que ter, dentro de toda a sua estrutura, até para você saber como contratar, uma análise de função, para você saber a compatibilidade da deficiência e seu grau em cada função que você tem dentro da empresa. Não basta contratar, você tem que preparar teu ambiente de trabalho, o teu gestor tem que saber o que fazer com ele, tem que saber como liderar a equipe quando você tem a diversidade presente, como desenvolver esta pessoa. O que mais a gente vê por aí as pessoas são incluídas porque elas fazem parte de uma cota. Elas entram em uma determinada função e 4 anos depois elas estão na mesma função. Então, porque ele é deficiente, percebe? É mais uma obrigação da lei e não mais uma pessoa que venha contribuir até para o crescimento da empresa. Né? E aí, respondendo a tua pergunta, por que vocês, empresários, não encontram as pessoas com deficiência? Porque por mais que vocês coloquem anúncio no mundo, eles não vão diretamente a vocês. Porque ele chega na sua recepção, seu recepcionista não está preparado, não sabe atendê-lo, sua recepcionista fica ali dentro de uma guarita gritando para ele, RG, RG, como você disse, ele é surdo, e ele fica olhando para a cara dela, assim. Então, eles já passaram por tantos maus bocados na vida que eles procuram instituições especializadas para que eles sejam encaminhados. E aí, vamos dizer, como é que eles chegam lá no Instituto? Como é que o Instituto está encontrando esses profissionais? Então, eu tenho várias formas. Assim, a gente tem um cadastro nacional hoje de mais de 80 mil pessoas que nós conhecemos efetivamente. Pessoas que nós já fizemos processo de seleção, sabemos se eles estão prontos para o trabalho ou não, ou se precisam de alguma qualificação, né? E essas pessoas chegam até nós, ou boca a boca, ou às vezes a gente realmente divulga quando a gente precisa de um cadastro maior numa determinada cidade. Por exemplo, recentemente fizemos esse processo em São Luís, e eu precisava de 90 pessoas lá. Então, a gente fez uma divulgação em rádio, TV, jornal, e conseguimos em torno de 600 pessoas que foram atendidas lá. Então, aí vocês fazem uma seleção, uma entrevista com essas pessoas para ver aquelas que estão mais adequadas e faz algum tipo de capacitação ou, nesse caso, bastou encontrar as pessoas? Nesse caso, a gente contratou para a empresa e eles estão fazendo um processo de capacitação em 2 turmas de 45. E aí tem um lado social do Instituto, que você mexeu com a expectativa de 600 pessoas. 90 foram contratados e os outros. Então, a equipe está retornando para lá daqui a 15 dias para alocar essas pessoas em outras empresas que têm filiais, são parceiros nossos e que têm filiais em São Luís, para a gente também colocar essas pessoas no trabalho.
Legal. E eu queria que você contasse um pouco, Rita, assim, na experiência de vocês, casos de pessoas com deficiência, como é que foi o trabalho e que tipo de colocação elas conseguiram, quais são os resultados que vocês têm colhido desse trabalho? Então, eu tenho alunos que estiveram, por exemplo, que estão, inclusive, trabalhando na PB Kids. Eu tenho crianças, já não são mais crianças, mas a gente tem esse hábito na escola, uma coisa complicada de você desvincular a criança. Enfim, mas jovens que estão na Centauro. E as experiências, assim, você sabe que são diversas, porque eu estou lembrando agora do caso de uma menina que estava trabalhando numa loja de atendimento alimentício, e as colegas de trabalho dela começaram a deixar o serviço mais pesado, por exemplo, para que ela fizesse. Discretamente foi ficando. Foram largando para ela. Foram largando. E ela, meio sem saber como dizer para a chefe a respeito das colegas de trabalho, então eu vou dedurar, como isso vai ficar, foi se submetendo. E a gente, com esse trabalho de continuação, né, que se faz do grupo, na conversa com o grupo, ela trouxe. Uhum. Então, a gente pôde orientar, pôde voltar à empresa e conversar com a empresa para mostrar o que estava acontecendo, né, e aí a coisa continuar. Mas é uma coisa... é importante o atendimento contínuo, porque se a empresa não estiver preparada para você vai dando esse acompanhamento e vai fazendo os ajustes. Exatamente. Agora, sim, vamos falar um pouco de deficiência, porque eu acho que a Sucena trouxe um ponto onde é óbvio o sonho, entre aspas, das empresas, que talvez seja mais um problema do que uma solução, é o tal do deficiente leve. E, na verdade, o que nós temos que fazer é o contrário, é entender quais são as deficiências e aprender a trabalhar com essas pessoas no seu potencial. Então, você que está lá na escola, quais são os tipos de deficiência que os alunos têm? Então, a gente vai poder falar primeiro das questões cognitivas. Então, os nomes, eu posso te dar aqui um monte deles, enfim. Não é esse que é. Mas não é isso. Então, eu acho que a gente poderia alocar assim. Então, as questões cognitivas, depois do ponto de vista emocional, a gente tem muito isso, as questões físicas, de toda a ordem. Física, desde surdo, cego, com alguma deficiência de locomoção. Isso, exatamente. Então, hoje eu tenho, por exemplo, alunos com deficiência física, apenas deficiência física. Não é assim que a sociedade normalmente identifica. O deficiente físico traz também uma ideia de que ele não tem muita competência cognitiva. Isso não é verdade. Uhum. Você pode ter uma menina linda, loira, de olhos azuis, e não ter competência cognitiva. Uhum. Né? Eu também tenho algumas crianças com síndromes. Já é uma coisa mais complexa para poder colocar no mercado. Trabalho. Síndrome tipo síndrome de Down. Síndrome de Down. Todo tipo. E normalmente, quando você fala em síndrome, para mim vem uma pessoa que tem alguma dificuldade mental e por isso seja mais lenta. As síndromes são sempre nessa linha ou não? Pode ter déficit de intelectualidade e pode ter déficit cognitivo. Tá. Pode ter. E pode ter uma questão motora, pode ter uma questão visual, pode ter. E aí, como é que você descobre, vamos dizer assim, qual é o dom, qual é a profissão que essas pessoas vão se adaptar e vão ter um resultado melhor? Normalmente, tem muitas maneiras, mas aquela que é a mais gostosa, a mais surpreendente, a mais humanista, eu te diria, é colocando essas pessoas em contato com o mercado. Sem o apadrinhamento, entre aspas, da família. Porque a família poupa, sempre poupa. Né? Mas quando você sai com um grupo de jovens, com um mediador, vamos ver o que é que faz de verdade um caixa, o que é que faz de verdade um estoquista, o que é que faz, enfim, tantas pessoas. Eles
identificam o que eles gostam ou podem fazer bem. Exatamente. E eu fico aqui pensando, eu estou com filhos já adolescentes e pensando o que vão fazer na faculdade, mesmo os jovens sem nenhum tipo de deficiência precisariam de um programa como esse, né? Eles sentem falta de conhecer um pouco mais essas profissões. De ser visto na sua possibilidade, né? E não só na sua dificuldade. Com certeza. Açucena, então vamos dizer, falando um pouco disso, de encontrar o deficiente e o trabalho adequado, tirar um pouco os sonhos, tanto dos deficientes quanto das empresas. Você estava me contando um caso que eu achei super interessante, de um enfermeiro que ficou deficiente visual. Queria que você repetisse aqui para a nossa audiência acompanhar. Então, isso tem muitos anos, eu não me lembro mais, se 15, 20 anos atrás, chegou até mim um enfermeiro e ele perdeu a visão por um problema de saúde, ele perdeu a visão totalmente e ele chegou para mim desesperado dizendo que ele queria um emprego. E eu falei, ótimo. E ele falou assim, o que você sabe fazer? Nada. Eu fui enfermeiro dos 8 anos da minha vida. E ele, naquela ocasião, ele não sabia nem computação. Então ficava difícil até ensinar para ele o software que eles usam, que é um sistema que decodifica para a voz, porque ele nem computação ele não sabia. E aí, conversando, eu falei, meu Deus, o que eu faço com esse cara? Eu boto ele aonde, né? Eu falei, Açucena, vamos pensar não naquilo que não pode, mas nas habilidades. Que habilidade que esse cara tem? Conhecer o corpo humano. E era o que ele sabia como ninguém, né? E aí eu falei assim, massagista. E aí eu perguntei se ele conhecia alguma coisa, ele disse nada. E eu falei, bom, tudo bem, se eu achar alguém que te ensine, você aprende, você topa, tal, topo. Nós ficamos 2 meses tentando encontrar uma alma boa, né, que se disponibilizasse a treiná-lo. E encontramos, o nome dela é Ruth, a doutora Ruth, e um belo dia ligando, ela tem uma clínica de massagem e ela falou que tudo bem, que ela se disponibilizava, mas assim, nem sei o que vai dar, porque eu nunca fiz isso na minha vida. E assim, eu brinquei que, coincidentemente, ele morava a 4 quadras de onde era a clínica. Incrível. Né? E nós rodamos São Paulo inteiro para achar um lugar que era perto dele. E ele foi para lá e ela se apaixonou por ele aprendeu super fácil as técnicas e tal. E, no fim, ela contratou e ele ficou com ela. E algo como 6 meses depois, ela me liga pedindo mais uns 4 ou 5, se eu tinha mais uns 4 ou 5 deficientes visuais totais, que ela queria treiná-los para também colocar na clínica. E aí eu falei, nossa, que legal, né? Deu tão certo. E ela estava me explicando que, assim, as senhoras de idade, as pessoas que estão, as mulheres fora de forma, elas só agendavam com ele. E a agenda dele estava sempre lotada. Olha que incrível. E ela descobriu um nicho de mercado. Então, hoje ela tem uma clínica em Campinas, ela tem uma clínica nos Jardins, em São Paulo. Aliás, hoje ela tem 6 clínicas. Só com massagistas com deficientes visuais. Olha que interessante. É uma coisa muito legal. Quer dizer, ela descobriu um nicho. Maravilhoso. Esse foi uma meio que coincidência, foi um sem querer, mas você parando para analisar que habilidades que tem um deficiente visual. Né? Claro. É o tato, a sensibilidade. Esse especificamente já conhecia o corpo humano. Então, você aproveitar as habilidades que cada deficiência te traz. E aí, Rita, eu fico imaginando você colocar dentro de uma sala de aula, todos juntos, diferentes deficiências, crianças sem deficiência, como que vocês conseguem? Que processo é esse? Como é que é o desafio para ensinar crianças? No fundo, a gente sabe que cada criança tem uma necessidade diferente, mas é que ainda é um paradigma difícil percebendo como que um cego, ao lado de uma criança que enxerga, ao lado de uma criança surda, como ensinar todos? Então, eu acho que essa questão tem 2 aspectos. O primeiro é a gente estar partindo de um princípio. Somos todos pessoas iguais e todos podemos aprender. Pronto. Isso é uma questão que a gente já organiza a vida. A segunda coisa é o professor está posicionado no seu papel de professor. Então, o que é que eu devo ensinar? O que eu quero ensinar? Onde é que eu quero que esse grupo de alunos chegue? A partir daí, ele vai, então, começar a desenvolver
métodos, sistemas, aulas, organizar, planejar suas aulas para que aquilo aconteça. Então, na medida em que você avalia o desempenho dos alunos diante de uma situação, de uma atividade, você deve reorganizar aquela atividade para o prazo 2. Então, deu certo? Não deu. Todo mundo terminou a tempo? Não terminaram. Aquele precisa de um trabalho mais visual do que auditivo. Aquele captou mais rapidamente com o apoio de um vídeo. E aí você vai organizando todo o seu plano de trabalho em cima de avalia, planeja, avalia, planeja. Que no fundo, assim, pelo que eu imagino, todo professor em qualquer escola, não só do Brasil, do mundo, deveria pelo menos fazer assim, porque cada criança de natureza já tem isso, né? Eu vou te contar um fato pitoresco. A gente tem um grupo de trabalho para o ensino médio de alunos que têm deficiência e a gente desenvolve muitas oficinas para que eles vivenciem atividades profissionais. Então, uma ocasião, o grupo desenvolveu, assim, apresentou uma vontade muito grande de saber como é que é ser DJ. Gente, eu fiquei procurando, faz bastante tempo isso, ficamos procurando onde é que eu vou arrumar um curso de DJ para fazer uma parceria com a escola, para a gente montar um curso juntos para a coisa acontecer. O meu cunhado é músico. Então, eu falei, gente, vou pedir socorro para o meu cunhado. Liguei para o meu cunhado, expliquei para ele, olha, é assim, eu preciso que o curso que já seja dado pelo profissional, que ele faça a mesma coisa, mas que ele entenda o ritmo, que ele entenda o tempo de atenção, que ele faça tudo muito no concreto, porque aí a gente vai trazer todos esses elementos para a sala de aula e o professor vai fazer deste conhecimento prático um link com o conhecimento acadêmico. Então, os sistemas elétricos, por exemplo, ao invés do professor ficar na sala de aula, na lousa, explicando como é que se dá na física, ele tirou daquela aula prática de DJ a questão, por exemplo, da eletricidade e da troca de tempos e tudo mais. O meu cunhado falou, nossa, eu queria ter estudado nessa escola. Todo mundo tem que estudar assim. Porque é exatamente isso, né? Então, na verdade, quer dizer, o fato de ter alunos deficientes faz com que vocês potencializem o que toda criança quer, né? Só isso. Muito. Isso, é menos dificuldade, né? Com certeza. Mas não é só criança, é adulto. Na realidade, assim, a gente também tem, nos nossos cursos de capacitação, as turmas são mistas. Tem todos os tipos de deficiência. Visual parcial total, auditivo parcial total, cadeirante, gente com muleta. Assim, eu tenho todos os tipos de deficiência intelectual na mesma sala. Turma. E eles aprendem no mesmo tempo, em tempo real. O que você tem? Didática, material adequado para cada um. Então, cada um tem uma necessidade diferente. Você tem audiopostila, você tem... você vai mostrar figuras, você tem autorrelevo para o deficiente visual, e aí vai. Então, você tem todo o material adequado para eles e todos aprendem ao mesmo tempo. Né? E quais são os cursos que vocês têm, Açucena, lá? Nós temos 3 módulos básicos, integração ao trabalho, onde ele vai aprender o mundo do trabalho, o que é uma empresa, suas áreas, ele vai aprender planejamento, organização, controle, relações interpessoais, segurança do trabalho, direitos e deveres, vai daí afora. Um módulo que é atendimento ao público, então é presencial, telefônico, e-mail, né, para não fazer o que todo mundo faz, manda cópia para 20 mil, né? Só assim, né? Aquelas delicadezas de... Né? Escreve em caixa alta. Isso, né? Assim, é o básico ali de atendimento e tal, e informática. E aí, os últimos módulos, eles derivam conforme a habilidade da pessoa, o seu potencial, e as vagas que são oferecidas pelas empresas. Então, se for para uma área administrativa, eles vão para a ética e etiqueta do negócio. Se for para contabilidade, vai para uma matemática avançada, matemática financeira, um Excel avançado. Se é para chão de fábrica, vai para qualidade total, Kaizen, Kanban. E aí vai derivando conforme a empresa. E você me contou um outro caso que eu achei muito interessante, o caso da joalheria que te pediu um determinado deficiente. Conta para nós como é que foi isso. Eu tinha acabado de dar uma entrevista na rádio
E aí me ligou um senhor falando que ele era dono de uma joalheria no centro da cidade e ele precisava contratar 6 deficientes visuais totais. E eu achei estranho, perguntei para ele para quê, que função que era, e então ele disse que eram polidores. Eu falei, mas a minha curiosidade, assim, por que polidor deficiente visual? Ele falou, porque ele não enxerga, não cobiça. Né? E é claro que eu me fiz de tonta e eu mandei as pessoas, eu mesmo fui levar, ele contratou, estava tudo bonitinho, só não contei para ele que assim, é um belo engano que as pessoas têm, que a pessoa com deficiência visual ele não enxerga e nem por isso ele vai deixar de cobiçar. Ele tem um tato maravilhoso e ele sabe distinguir muito bem quando uma pedra é preciosa, quando não é, quando é semi, quando é uma pedra mais lapidada ou não, né? Mas assim, isso eu falei, isso eu não vou contar para ele que ele vai demitir os meninos, deixa eles trabalhando lá. E eu ainda falei, né? Na verdade, o que essa pessoa precisa é pessoas que tenham valores, que tenham éticas, pessoas do bem, né? E aí, esses deficientes ficaram trabalhando. Olha, eu acompanhei por 4 anos, eles ainda estavam lá, já faz tempo isso. Então, durante 4 anos, eles ainda estavam trabalhando lá. Muito legal. Rita, onde fica a escola? Em Moema. A gente está na Rua Graúna. Estamos em 2 casas. Nós já estamos aqui há 25 anos, no mesmo endereço. E há quantos anos atendendo crianças com deficiência? Desde o primeiro dia, 36 anos. Olha que legal. E vamos dizer, esse curso para inclusão de deficientes no ambiente profissional, ele é fechado só para alunos ou qualquer pessoa que está nos assistindo tem alguma faixa etária? Como é que funciona? Não tem faixa etária, ele é aberto à população. Normalmente os alunos chegam até nós pela indicação das clínicas, dos próprios colegas, mas ele é para todo mundo, não é só para aluno. Ele começou com alunos, mas hoje ele já está para toda a sociedade. Muito, nossa, olha que assunto interessante. Esse programa ele está sendo gravado, por isso eu não estou aqui lendo perguntas. Mas se vocês têm dúvidas, sugestões, querem se comunicar com elas, mande um e-mail para contato@almadonegócio.tv e aí eu vou encaminhar as perguntas para a Rita, para a Sucena e a gente vai disponibilizar a resposta delas através do nosso blog almadonegócio.tv. E se você também mandando o seu e-mail, a gente também manda para vocês essas respostas. Agora, queria que vocês falassem um pouco como é que funciona a Sucena, quais têm sido os resultados do Instituto. Então, 23 anos trabalhando nisso, hoje vocês atendem Brasil inteiro, e aí então como contactar vocês, quais têm sido esses resultados desse belo trabalho? Aí, ao longo desses 23 anos, como eu te falei, a gente tem mais de 80 mil pessoas atendidas, colocadas em emprego formal mais de 23 mil pessoas, que fizeram os cursos de capacitação conosco, mais de 21 mil. Já treinamos mais de 180 mil profissionais, aqui psicólogos, pessoal de recursos humanos, professores, instrutores, então, vai ideia fora. Estou falando aqui de profissionais, né? Dentro desse quadro, nós atendemos hoje mais de 700 empresas e dessas 300 já cumpriram a lei de cotas e hoje elas contratam o que a gente começou numa brincadeira, que eu chamo de quarto setor, que é a exclusão da exclusão. De o quê? Quarto setor? Quarto setor. São pessoas que têm deficiência, mas não cumprem a lei de cotas, então eles não passam em processo regular de seleção e também não entram para a lei de cotas, então eles não conseguem ser empregados em nenhum lugar. Por quê? Porque a lei de cotas ela tem um parâmetro, né? Você tem que ter uma perda auditiva acima de 41 decibéis em ambos os ouvidos, você tem toda uma regra. Então, se você tem uma perda auditiva de 40 decibéis, que já é bastante, você não entra na lei de cotas. Você não recebe a certificação para você entrar. Então, você não cumpre cota. Só que, quando você vai em processo regular, você é surdo. Quando você vai para o processo para pessoa com deficiência, ele falta 1 decibel de perda, então você não entra. E assim, a gente começou a trabalhar com essas pessoas e hoje a gente tem uma gama enorme. A gente atende
safenados, vitiligo, marca-paço, obesos mórbidos, diabetes, toma insulina, olha que interessante, queimados, que são pessoas que vão entrar para o ambiente profissional não por causa da cota, mas precisam de todo esse apoio. Porque, de novo, é uma quebra de paradigma. Então, olha que interessante. Se você já fez todo um processo de sensibilização na empresa, se ele já trabalha com pessoas com deficiência, o que para ele é absolutamente natural, uma pessoa não ter braço, não ter perna, não ouvir ou não enxergar, para ele já é normal. Você colocar uma pessoa toda queimada, com o rosto queimado, ou com aquelas manchas brancas de vitiligo, ele trata com naturalidade. Então, depois de todo esse processo de sensibilização, aí você consegue encaminhar essas pessoas que encontram ali um ambiente que lhe acolhe e que lhe enxerga como gente e como um profissional que pode fazer carreira. Muito interessante. E aí, vamos dizer, como é que o Instituto ganha? Vocês cobram da empresa, do candidato? Como é que funciona? Legal a tua pergunta. São 23 anos sem um centavo de verba pública, apesar de ser uma OCIP. Nunca recebemos. Nós cobramos, sim, da empresa, sempre parcerias com as empresas. E as pessoas que são os beneficiários para a gente, que são as pessoas com deficiência ou os do quarto setor, nenhum centavo. Na realidade, para eles é absolutamente tudo gratuito. Inclusive a capacitação tudo, ou tudo gratuito? Tudo. Nem apostila, nem lanchinho. Quando não tem dinheiro para chegar até lá, a gente dá o transporte. Não tem um centavo de despesa. E você está com uma cartilha na mão. Queria que você me contasse o que é essa cartilha. Essa cartilha, na realidade, ela foi desenvolvida já há um bom tempo e ela fala dos conceitos de interatividade com a pessoa com deficiência. Se você quiser dar uma folhada, ela chama um segundo, porque é um segundo que muda a nossa vida, né? É um segundo que você tem uma batida de carro, uma queda da moto, toma um tiro e, de repente, você passa a uma condição de ser deficiente. Então, se a gente acha que esse mundo está distante de nós, somos todos deficientes em potencial. E a gente não se dá conta disso. Puxa, né? Que interessante. Então, essa cartilha ela traz os conceitos de uma forma gostosa de como lidar, né? Como é que eu falo com o surdo, como é que eu conduzo uma pessoa que não enxerga. E aí ela, como que ela aonde que eu encontro? Ela foi distribuída no Instituto? No Instituto. Na realidade, cada edição, ela tem às vezes patrocínio, essa teve patrocínio aqui. Na realidade, esse patrocínio foi assim, a gente precisava fazer uma tiragem grande de cartilhas, essas 3 empresas entraram com a gente, parceiras nossas, e patrocinaram para a gente poder fazer a distribuição. Viabilizar. Muito legal, muito interessante. E dentro da escola, Rita, vamos dizer assim, quais são os grandes desafios que vocês têm? Tem alguma, vamos dizer assim, todo mundo paga a mesma mensalidade na escola? Tem condições especiais? Como é que funciona essa parte? Não, todo mundo paga a mensalidade normalmente. Mas em termos de desafios, eu te diria que o maior desafio que a escola enfrenta hoje, depois da nova legislação, que trata da inclusão, né? Da lei das cotas, você fala? Não. A legislação que norteia o trabalho escolar, ela teve uma alteração. E aí, quando deixaram de existir as escolas para deficientes, e os deficientes, então, estavam agora dentro da escola. Parecia que eles estavam fora, mas, enfim, não é? Houve uma reorganização das escolas. Então, hoje, o meu maior desafio é exatamente esse, que as pessoas consigam fazer bons trabalhos, porque o trabalho para o deficiente dentro da escola deve ser o mesmo que se faz para outra pessoa que não tem deficiência, né? Mas o que mais acontece eu aceito um aluno com alguma deficiência na sala de 30, né? Isso. E faz uma coisinha diferente para ele. Então, não deixa ele lá num cantinho só para dizer que tem, né? Isso é o normal que a gente vê. Isso, exatamente. E já vem com uma pré-concepção a respeito do que ele pode aprender. Então, já faz uma seleção do conteúdo. Nada. Isso. Seleciona o conteúdo assim. A partir, eu acho que isso não vai adiantar. Não, ele nem precisa, ele não vai usar isso. Nossa, exatamente. Eu canso de ouvir professores falando isso, principalmente professores da rede pública. Olha que coisa. Para que ele precisa saber o que é planície planalto, ele nunca vai enxergar. Nossa. É sério.
E isso a gente exatamente. acaba construindo uma sociedade, né? Não só criando limitações que as pessoas com deficiência não têm, como ampliando paradigmas da nossa sociedade, né? Eu acho que o que a gente precisa é realmente começar a enxergar as pessoas como deficiências, pessoa, ser humano como outro qualquer. Eu acho que você falou uma coisa interessante, né? Todos nós somos, de alguma forma, portadores de necessidades especiais. Então, vamos dizer, somos todos iguais. Eu acho que isso é uma visão nova, que é o que a gente precisa comunicar para que todo mundo passe a enxergar dessa forma. Mas você sabe que eu acho que começa na família. Porque, realmente, nenhum de nós programou, né, ter uma deficiência ou programou na vida ter um filho que tivesse alguma deficiência. De fato, não é uma coisa simples, né? Envolve muitas coisas, mas estamos aqui. De alguma maneira, a gente tem que continuar. E a questão escolar, ela pressupõe esse envolvimento com a família, porque a escolha é da família. E a família tem a tendência a optar por colocar o filho na escola que ele sonhou. Então, começa assim. E nem sempre a escola que ele sonhou é a melhor para o filho dele. Exatamente, né? Exatamente. Né? Isso aconteceu comigo, a minha filha não é deficiente. Eu ia falar isso. Se você pensar bem, a gente realmente deveria começar a entender cada uma das crianças e escolher aquela escola que está mais apropriada para aquele estilo. Pena que o nosso tempo passa tão rápido. Eu queria ficar aqui conversando com vocês mais horas. Uma delícia, tem tanta coisa, a gente não conseguiu ainda nem iniciar esse detalhe, mas enfim, queria que vocês passassem os contatos para as pessoas que querem conhecer um pouco mais da escola, do trabalho de vocês, do Instituto. Então, é Escola Nani, www.escolanani.com.br. Nós estamos na Rua Graúna, 101 107. Acho que vou deixar meu telefone, 5044-6205. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Uma delícia, muito obrigada. Açucena. Bom, o Instituto fica na Aclimação, na Rua Antônio Tavares, 173. Nosso telefone é 3277-0337 e o site é www.institutoprocidadania.org.br. Delícia. E muito obrigada pelo convite. Espero ter outras vezes. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Muito, agradeço muito, adorei conhecer vocês, foi uma delícia. E tudo que o programa Alma do Negócio, o nosso blog almadonegócio.tv puder de alguma forma ajudar vocês, contem com a gente. É para divulgar, seja a abertura de inscrição das vagas, seja para algum projeto especial, estamos sempre de portas abertas. Já convido de antemão as duas para escrever artigos para a gente postar uma vez por mês no nosso blog, falando sobre esse tema, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para divulgar um pouco mais. Nossa, muito legal. Muito obrigada. Agradeço e aceitei. Muito bom. Então, nosso programa hoje fica por aqui. Você, então, tem perguntas? contato@almadonegócio.tv. Eu te espero na semana que vem, quinta-feira, às 18h45. Muito obrigada e uma boa tarde.